Nessas últimas semanas eu tenho trabalhado bastante a leitura com os meus alunos e eu peguei algumas coisinhas que eu acho que podem ajudar você quando você for ler alguma coisa em inglês. A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir ler inglês direito é não entrar em pânico. Leitura, mesmo a leitura em português, já é uma coisa que deixa a galera meio com o pé atrás, fica todo mundo inseguro, porque ninguém lê porra nenhuma. Todo mundo tem medo de ler, todo mundo tem medo de pegar um livro para ler e acaba não lendo. E quando chega para ler em inglês aí piora o negócio mais ainda. A primeira coisa que você precisa fazer é não entrar em pânico. Você vai ver aquele monte de linha, com aquele monte de palavra que você não conhece. Relaxa, faz parte. Mas, Rodrigo, um monte de palavra que eu não conheço, um monte de frase que eu nunca vi. Realmente, é isso aí mesmo, faz parte. Quando você está aprendendo inglês e você vai ler um texto em inglês aí pelas primeiras vezes, ou não precisa nem ser a primeira vez, se você vai pegar um texto em inglês que é um pouquinho mais elaborado, cara, vai ser difícil. Você vai ver um monte de palavra nova, você vai ver um monte de frase nova. Faz parte. Saiba que esse sentimento, no entanto, é temporário. E quanto mais você lê, mais rápido ele vai passar. Agora, se você entrar em pânico quando você for pegar o textinho para ler, o livrozinho para ler, qualquer coisa, aí não vai dar. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Não entre em pânico, respira, relaxa. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que o inglês só sai quando você está relaxado. E é verdade. Então, senta direito na cadeira, coloca os ombros para trás, abre assim o corpo, dá aquela bela puxada de ar e aí sim você vai começar a ler o seu texto em inglês. Isso funciona, eu juro para você. Mas beleza, agora que você já está relaxado, o que você precisa saber para você conseguir lidar bem com uma leitura em inglês? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o que é que você está lendo? Quando você sabe o que você está lendo, você vai ser capaz de imaginar e deduzir algumas coisas que podem aparecer ali, e isso vai deixar a sua cabeça na direção certa e vai facilitar o entendimento do seu texto. Então, por exemplo, você vai lá ler um texto. Ah, eu quero ler um texto em inglês. Bacana. O que é esse texto? Esse texto é um livro? Se for um livro, ele é um livro do quê? Ele é um livro de psicologia? Ele é um livro de física? Ele é simplesmente um livro de história, um romance? O que é que você está lendo? Será que você, de repente, não está lendo uma notícia? Será que você está lendo um artigo científico? Porque identificar o que você está lendo vai dizer o que vai aparecer lá. Se você estiver lendo um artigo científico, por exemplo, você vai ter que estar preparado para alguns tipos de vocabulários que sejam mais estranhos. Não sei se você já pegou um paper científico para ler, eles usam uns jargões esquisitos. Dependendo da área na qual foi feita, sobre a qual foi feito aquele paper, eles trazem negócios esquisitíssimos. Eu ajudei uma aluna a se preparar para apresentar o paper dela num congresso na Escócia. Puta, é um negócio que eles falam sobre. Ela é uma pesquisadora cardíaca, né? Cara, eu não sei porra nenhuma de medicina. Então tinha uns jargões lá, uns nomes que eu não fazia a menor ideia. Então você que está preparado, sabendo que essas coisas vão aparecer se você for ler esse negócio. Ah, eu vou ler uma notícia, então se prepare para ler datas, para ler nomes de lugares, para pegar uma sequência de fatos de coisas que aconteceram. Se é uma notícia, provavelmente vai ser usado muito passado. Fulaninho foi em tal lugar, matou tal pessoa, depois ele pegou o carro, tudo no passado. So, he went there, he killed a person, he took his car, papapá. Então você vai ter que se preparar para ver verbos no passado, por exemplo. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, entender o que você está lendo para que você possa se preparar para aquilo. Beleza. A segunda coisa que você precisa fazer é entender por que você está lendo. Você escolheu aquele texto ali para ler, beleza. Para que você vai ler aquele negócio? Você está lendo porque você precisa de uma informação que está ali? Você está lendo porque você simplesmente quer ter o prazer de ler aquele negócio? Você está lendo porque você realmente pegou esse texto simplesmente para praticar inglês? Por que você está lendo? Essa pergunta é importante porque é ela que vai ditar a postura que você vai ter em relação àquele texto. Porque, por exemplo, se você estiver lendo para procurar uma informação específica,
Tipo, uma coisa que você precisa encontrar pro teu trabalho. Normalmente o caso dos papers é assim. Ninguém pega para ler um paper inteiro. O que você precisa fazer? Você precisa ser capaz de localizar a informação que você precisa e pegar aquela informação com precisão. Isso significa que não adianta pegar a ideia do texto. Um monte de gente diz, eu vou pegar a ideia. Eu acho que ele está dizendo alguma coisa nesse sentido. Isso não é o suficiente. Você quer precisão, mas você não precisa ler o texto inteiro. Mas a parte que você pega para prestar atenção, para pegar a informação que você precisa, aquilo ali tem que ser lido com muita precisão. Você tem que saber palavra por palavra o que o cara está dizendo e não o sentido da frase. Para esse objetivo, né, de ler para pegar a informação, o sentido da frase não é o suficiente. Você precisa saber exatamente o que o cara está falando. Se você estiver lendo simplesmente por prazer, você precisa lembrar dessa palavra, prazer. Se você pega um livrinho ali porque você quer ler, porque você está interessado na história, porque você gosta do autor, qualquer motivo, você não pode deixar essa atividade chata. Porque lembra, você está lendo por prazer. Então, o que seria deixar isso chato? Se você pega o livrinho lá para ler, porque você está interessado na história, e você para a cada 15 segundos para pesquisar a palavrinha nova que apareceu, você não vai ter prazer. Primeiro que você nem vai terminar de ler. E segundo que vai ficar chato pra caralho. Porque você vai ler uma frase, vai pro Google. Lê uma frase, vai pro Google. Lê uma frase, você não vai conseguir focar naquilo que você está fazendo. Então, se você estiver lendo alguma coisa por prazer, sem compromisso, eu adoro essa frase, sem compromisso, você não precisa entender toda a santa palavra que está aparecendo nova ali. Algumas palavras você consegue deduzir, talvez, ou alguma palavra você sabe do que se trata, mas não sabe o que é. Por exemplo, lendo O Senhor dos Anéis, o cara usa muitas descrições, né, para cenários. Tem um monte de palavra que eu não conheço nem em português, e não sabia nem o que era um prado. Eu descobri o que era um prado semana passada. Agora, quem dirá em inglês? Então, quando eu sei que o Tolkien está descrevendo uma paisagem, eu não vou me matar para pegar cada palavrinha que ele usa nova ali, porque senão eu não vou para frente com a história. E o meu prazer de leitura vai ser estragado. Então, se você estiver lendo por prazer, não estraga a tua própria experiência. Não fica se matando, perguntando, procurando cada palavrinha. Alguma palavra te chamou muito a atenção, de repente uma palavra que você não conhece já foi repetida 3 vezes. Aí sim você pode parar para pesquisar, porque é obviamente uma palavra importante. Agora, uma palavra apareceu uma vez no meio de um parágrafo, tipo, você não para pesquisar aquele negócio. Lembra que a prioridade da leitura por prazer é o prazer da leitura. Então você tem que ir. Vai indo pra frente. Eu não entendi essa frase, não tem problema. Será que dá pra pegar a ideia? Vamos indo. Aí sim, a ideia, o sentido das coisas, aí sim vale. Porque não é algo tão importante, não tem um compromisso muito grande. E finalmente, você precisa saber se você está lendo aquele negócio para aprender inglês. Eu escolhi ler este texto para aprender inglês, para entender como esse cara está escrevendo, que palavras que ele está usando para eu poder usar também. Aí sim, esse é o tipo de leitura que o ideal dela é ser curta, porque você vai querer saber toda a santa palavra que o cara fala. Você precisa saber exatamente a tradução exata de todas as frases que ele usa lá, para que você entenda por dentro e por fora, para você poder usar depois também. Esse é o único caso que eu recomendo que você tente procurar cada santa palavra, ler absolutamente tudo o que está acontecendo ali. Justamente por isso, precisa ser uma leitura curta. Se você quiser pegar O Senhor dos Anéis para ler desse jeito, não vai dar. Não vai dar. Tem que ser uma leitura curtinha. Assim, no máximo, se você gosta de ler, no máximo uma página ou duas para ler desse jeito. Agora, se você já nem gosta de ler, cara, pega um parágrafozinho, um tweet. Pega um tweet em inglês lá para você analisar por dentro e por fora do que está acontecendo ali. Entendeu? Então, por enquanto, eu falei para você não entrar em pânico, eu falei para você prestar atenção no que você está lendo e agora no porquê que você está lendo. Finalmente, eu quero falar para você, em último lugar, que na hora que você vai pegar alguma coisa para ler, você precisa ter a consciência de 2 coisas importantes. Você precisa ter a consciência
do seu nível de inglês e você precisa ter a consciência do nível de inglês daquilo que você está lendo. Como assim? Se o seu nível de inglês não é bom, mas você acha que é, você vai se ferrar. Porque você vai pegar um monte de ideias de frases que não é verdade. Você vai achar que você entendeu alguma coisa quando na verdade você não entendeu. Então, se o seu inglês é ruim, você precisa admitir: o meu inglês não é bom, então eu não tenho a capacidade de pegar a ideia desta frase. Eu preciso pegar essa frase palavra por palavra para entender exatamente o que ela está dizendo. Porque se você tentar pegar, se o seu inglês não é bom e você tenta pegar a ideia quando você não consegue, você vai pegar uma ideia errada. E isso, o pior do que não aprender é aprender errado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho alguns alunos que eu estou tentando fazer esse trabalho. O cara é tão acostumado a pegar, eu acho que significa alguma coisa nesse sentido. Não, não significa não. Não, mas então eu acho que a ideia... Não, também não é isso não. Leia a frase, meu caro. Pega palavra por palavra para entender o que o cara está dizendo. Eu não quero ideia. Você não consegue pegar a ideia. Seu inglês não é bom o suficiente para pegar a ideia. Pega exatamente o que o cara está dizendo. E, além de você ter a consciência do seu nível de inglês, você precisa também ter a consciência do nível de inglês daquilo que você está lendo. Porque, imagina, você pega um gordo e você bota ele na academia. E você fala, gordo, a primeira coisa que você precisa fazer aqui na academia é correr 10 km na esteira. Não tem como. O gordo não vai querer fazer e mesmo que ele tenha uma boa atitude e queira fazer, ele vai desmaiar na esteira, porque ele nunca correu na vida. Aí você vai botar o cara para correr 10 km na primeira vez? Não dá. Não tem como. Então, o inglês é a mesma coisa. Se você nunca leu inglês, se você acha que não tem um inglês muito bom, você não pode pegar para ler O Senhor dos Anéis em inglês para começar. Não pode ser o seu primeiro livro, porque é difícil. É difícil. Então você precisa ter uma noçãozinha daquilo que você está lendo. E qual que é a melhor forma de ter a noção? Tentando. Por isso que eu menciono de novo o Twitter, né? Ou X, né? Que a gente fala hoje. Pega um post lá no X e tenta ler em inglês. Pega, sei lá, uma notícia de qualquer dessas mídias tradicionais, pode ser BBC. Só não acreditar no que eles estão falando. Mas leia a frase para entender e vê se você consegue. Porra, entendeu o post ali da BBC? Bacana. Então, agora abre os comentários do post para ver se você consegue entender o que ele está falando. Aí você vai tendo uma noção do nível daquilo ali, entendeu? Conseguiu entender, significa que é um nível legal para você. Não conseguiu entender, tenta um pouquinho. Tem muita palavra esquisita, muita frase estranha, é difícil demais para você, tenta pegar uma coisinha um pouquinho mais simples para ler. De repente, um post do National Geographic, onde ele simplesmente fala de animais, fala de viagens, fala de lugares, não necessariamente de uma sequência de fases de política americana, por exemplo, que vai ser muito difícil. Entendeu? É claro que essa parte de verificar o nível daquilo que você está lendo é um pouco difícil, tá? Até porque, justamente porque não vem do lado ali, olha, este aqui é um texto nível B1, não vem escrito. Então você precisa tentar para saber o nível daquilo ali, entendeu? E aqui você vai precisar ser corajoso e honesto, porque às vezes você vai pegar um texto que é levemente dificinho para você. E normalmente é esse tipo de texto que você tem que ler, porque a gente aprende quando a gente faz uma coisa que é levemente mais difícil do que a gente consegue. Se você sentir a primeira frustraçãozinha de uma palavrinha que você não conhece e parar de ler, aí você nunca vai evoluir. Nossa, eu não conheço essa palavra, logo este texto é muito difícil, então eu não vou ler esse texto. Aí você nunca vai evoluir. Você não pode parar no primeiro obstáculozinho, por isso tem que ser corajoso. Você vai ter que ver aquela palavra que você não conhece, aquelas frases estranhas, e vai ter que... Não, vamos tentar, vamos ver qual é que é. E você vai ter que ser honesto, porque se você decide que aquele texto é difícil demais para você, você vai ter que tomar essa decisão com honestidade. Não pode ser uma decisão, uma desculpinha. Esse texto é difícil demais para mim, só para poder parar de ler ali, sabe? Só para tirar aquele negócio da sua frente.
Então, essa parte exige um pouco de coragem e honestidade, que se você não tiver essas duas coisas, vai ser difícil evoluir na sua leitura em inglês. Entendeu? Então é isso daí, vamos recapitular rapidinho. Não entre em pânico, saiba o que você está lendo, saiba por que você está lendo e tenha a consciência, o discernimento de conseguir avaliar o seu nível de inglês e o nível de inglês daquilo que você está lendo, para que você não seja um gordo tentando correr 10 km na primeira vez que pisa numa academia, porque não vai dar certo. Well, so that's it for this video. I hope you learned something. You can click the link in the description to enter my WhatsApp community and practice your English every day. That's it. Thank you for watching, and I see you next time.